Meus queridos, acabou o jogo da seleção brasileira, 1-1 contra o Uruguai, que é uma boa equipe, mas de novo, a gente esperava mais da seleção brasileira. Mostrou uma pequena evolução contra a Venezuela, mas infelizmente não foi o resultado que a gente esperava. E tava até com um início bonito, um mosaico lá, homenageando jogadores antigos e atuais, como Vinícius Júnior. Só que limpando isso, tivemos também um estádio vazio. A Arena Fonte Nova tá arquibancada linda, sim, tem, com aquela cor, mas a gente queria ver mesmo, era o estádio cheio, né? Porque quando a gente vai assistir os jogos das próprias datas FIFA aí, dos países sul-americanos, como Paraguai, Chile, os estádios tá bonito assim, sabe? Aquele tanto de gente, o caldeirão. E isso não acontece no Brasil simplesmente pelo preço de ingresso. Como é que um cara que recebe um salário mínimo, 1.400, tem que pagar tudo, vai sobrar R$ 100 para ir num jogo da seleção? Porque o ingresso mais barato era R$ 100. Aí por isso tava aquele pouquinho de gente. Olha a quantidade de pessoas que recebem Bolsa Família na cidade de Salvador. Que assim, a renda baixa, que não conseguem ir ao jogo. Se a pessoa recebe R$ 600 de Bolsa Família, como é que ela vai tirar 100, vai tirar da boca dela e passar fome para assistir o jogo da seleção brasileira? Para mim, isso é inadmissível, mas como eu sou um pequeno cidadão exercendo o direito, eu não tenho direito a mudar nada. Aí agora vamos falar de futebol, que é o que eu entendo um pouquinho mais. O Brasil empatou de novo, os meus erros, vários erros, continuando. E para mim é incrível como o Vinícius Júnior não consegue jogar bem na seleção. Aqui tá o Abner como o pior jogador da seleção brasileira, né? Não vou falar muito do Uruguai, não. O foco nosso é o Brasil. O Brasil hoje jogou um pouquinho diferente. Eu não lembro se jogou assim contra a Venezuela, que o Vini, principalmente mais pouco mesmo o jogo, ele jogou nessa faixa aqui um pouco mais centralizado. Um pouco, não vou dizer ao lado do Rafinha, que Rafinha jogou um pouco mais atrás, mas assim, mais centralizado do que ele costuma jogar. E assim deixando um corredor pro Abner Vinícius. O lateral que, inclusive, eu citei ele no meu vídeo anterior, tá? Vai lá que vai sair. Não sei se vai sair depois. Aqui, aí assim, Rafinha tentava e acertava metade do que ele fazia. Também não foi um jogo bom assim do Rafinha. Mas o Vinícius, ele foi acertar alguma coisa, um lance no segundo tempo. Pra mim, ele acerta dois lances no jogo. Savinho também não jogou bem, mas eu acho que ele foi um pouco. Ele ficou um pouco perdido aqui, ele ficou preso. Quando ele recebia a bola, alguns lances ele errou, foi, vou dizer, fominha, tentou cair para dentro enquanto tinha uma linha de passe, ficou preso aqui no meio de cinco jogadores, passava de um, perdia a bola. Conseguiu passar de dois, perdia a bola. Ele ficava aqui, vamos ver o mapa de calo dele aqui, ele ficava exatamente nessa faixa, e onde aqui está esse círculo, ficava uma faixa de cinco jogadores uruguaios marcando ele, e aqui ele já perdia a linha de passe e ficou preso. Aí toda hora passava de um, passava de dois e perdia a bola. Ele tentou bastante e tal. Se olhar até os dribles dele aqui, deve ter alguns dribles certos, mas não foi nada demais. Igor Jesus também, pra mim, ele foi. Ele jogou mal por conta do jogo, vamos dizer assim, né? De como o jogo foi jogado. Ele ficou entre os zagueiros, a bola não chegava nele. Eu acho que ele poderia ter sim aparecido mais um pouquinho. Eu tô falando isso que talvez não é culpa dele, tá? Porque se não fazer isso, com certeza foi porque o técnico não pediu. Pra aparecer um pouco mais, tentar fazer um pivô, é, ligar os volantes, os meias, e assim mudar mais. Gabriel Magalhães, como eu falei, que o Abner estava subindo um pouco mais. Dá pra ver no mapa de calor dele aqui, vamos ver? Que ele jogou um pouco mais alto aqui, ó. Onde ó a faixa que ele mais ficou no campo. Deu pra ver que o Gabriel ele teve bastante subida, ele subia muito, jogou quase com um meia esquerdo, olha pra você ver. Com a altura que ele jogou. Mesmo que a seleção hoje jogou um pouco mais alto mesmo, por conta que o Uruguai ficou um pouco mais retraído, mas ele era o que mais avançava e fazia. Ficava meio que dois zagueiros só, né? Eu não via muito se o Gerson descia pra cá, mas o Danilo
ficava como zagueiro, isso eu sei. E falando do Danilo de novo, mais uma partida do Danilo é que ele é o cara não fede nem cheira. Pra mim, Danilo não joga mal e nem bem na seleção. Ele só não existe. Nem lembro dele dentro de campo. E assim, agora ele tá fazendo um papel exatamente mais zagueiro mesmo. Que antes ele dava até uma subidinha aqui e agora nada. Mas assim, agora o Abner tem mais espaço para sair. E o Abner, ele pra mim assim, na seleção, ele também não fede nem cheira, os laterais da seleção, mas ele joga melhor que o Arana, vou falar a verdade. O Arana, mesmo sendo o Galo, do time que eu torço e tal, não joga na seleção 10% do que ele joga no meu time. Assim, bom e ruim, né? Mas o Abner, pra mim, não jogou tão mal assim os jogos. Mesma coisa do Eno, pra mim não foi tão mal. Só o Fede Cheira, eu acho que podia pegar essa vaga de um jogador e fazer uma mudança, sabe? Tentar alguma coisa diferente para ver se dava. Como fala o Danilo, aqui o time ele deixa muito de subir, ou seja, muitas vezes ele deixando de subir, o time ficou com o pêndulo pro lado de cá e aconteceu o que eu falei. O Savinho ele ficou muito perdido aqui, sabe? Muito sozinho. E com isso, vamos falar do Gerson, pra mim jogou bem, apareceu, quebrou linhas e tudo. Além do gol, jogou bem. O Bruno Guimarães teve sua falha no gol, falha de marcação. E com isso eu achei que os narradores, os comentaristas podem ter uma visão diferente da minha, que ele fez uma partida ruim. Eu não achei assim a partida dele ruim, mas foi nota 6, não foi nada de extraordinário, mas fez o básico, vamos dizer assim. Só que na falha do gol, que é uma falha que já vai acontecendo repentinamente, já tem vários jogos que o Brasil toma um gol daquele mesmo estilo, e no começo do jogo, o Pelistri, se não me engano, deu uma finalização que foi um pouco parecida, só que foi do lado esquerdo para o centro, né? Para quem não entende, é o quê? O ponta do time adversário, depois que ele passa do ponta brasileiro, que vai estar marcando ele não tem dificuldade nenhuma em arrastar essa bola para o meio e finalizar. Os volantes estão no combate, não sei se isso é erro dos jogadores ou é erro da formação do time, mas isso acontece bastante. O ponta vem aqui, onde essa tela do mouse. Vamos dizer que o Vinícius Júnior está aqui marcando ele. Aí bem aqui, enquanto ele consegue passar do Vinícius Júnior trazer para o meio, ele não tem dificuldade nenhuma em finalizar para o gol. É isso que acontece. Eu achei, pra falar a verdade, dessa posição que o Gabriel Magalhães fez hoje subir mais, talvez fosse para ajudar mesmo nessa fase do campo, o Marquinhos faria um pouquinho melhor que ele, mas tudo bem, porque até o Marquinhos já jogou de volante em boa parte da carreira, mas talvez pela fase que o Gabriel vive hoje, em jogar um time guardiolista, pode ajudar ele. Agora também vou falar aqui de Ugarte, cara, o Gatti é o que eu falei em outro vídeo já do Manchester. Ele é o operário. Ele rasga, briga, toma a bola e toca. Eu acho que muita parte do Vini e do Rafinha foram um pouco quebradas por conta desse cara aqui, ó. Manuel Gatti. Esse cão, eu vou chamar ele de cão, esse pitbull, esse bicho papão, mastigando seu calcanhar aqui toda hora. Com certeza que você não vai conseguir aqui, ó. Bem na mesma faixa. Entra aqui Vinícius Júnior e Rafinha. Se a gente for olhar, ele foi um verdadeiro cão, mordeu o jogo todo, correu o jogo todo. É um motor. Você via que quando soltava a bola no pé dele e botava ele para progredir com a bola, ele não conseguia fazer isso muito bem. Mas quando a bola tá com o adversário, ele, ó, passa e rouba mesmo. E o Betancourt também, para mim, fez uma partida boa quando precisou segurar a bola. Conseguiu segurar. Aqui, gente, essa nota de SofaScore não representa tudo, não, tá? Pega números frios, talvez possa ter acontecido uma coisa diferente, mais esse impacto no jogo que não foi considerado aqui totalmente. E isso aqui eles pegam números frios e transformam na nota que a gente conhece. Nem sempre é o que ocorre no jogo. Agora eu vou falar de outro erro da seleção, que já vem de alguns jogos, que é o seguinte: a seleção ela não tem, vamos dizer assim, coragem, ela tem medo, por conta que muitas vezes, se o Bruno Guimarães, Rafinha, jogadores do meio de campo,
tiverem a opção de dar um passe arriscado para o lado, para poder talvez quebrar uma linha, deixar um jogador melhor opção, aqui eles vão preferir voltar a bola com o zagueiro e começar jogando. De novo, o que eu falei, talvez isso pode ser uma orientação do Dorival, porque ele quer um time muito sólido, beleza. Só que não vem funcionando muito bem, depois a gente vai falar disso. Aí muitas vezes eu acho que por medo, falta de confiança, os jogadores não têm coragem de espaço, que poderia acionar o Savinho num contra um, uma chance que ele não teve o jogo inteiro. Sabe, circular melhor, mais rápido essa bola aqui no meio, traria jogadores melhores posições, até porque o outro time estava fechado e você precisa, meio que igual eu falei, deixar os pontas aqui no contra um para que eles possam ter vantagem, porque é claro, Vinícius Júnior e Savinho, sempre eles vão conseguir passar de um defensor. Se tiver um defensor só marcando eles, é quase 100% de chance que eles vão conseguir fitar. Entendeu? Aí ele já fintando, já achou no Igor Jesus que ficou sumido o jogo inteiro. Talvez uma coisinha aqui no meio de campo, uma jogada mais rápida, um passe, um segundo ganhado, muda totalmente a dinâmica do jogo, né? E o Uruguai tentou fazer o jogo dele, né? Atacar em transição. Não o jogo que eles jogam normalmente, mas o jogo que o Brasil precisava. Eu vi que eles foram mais, principalmente no primeiro tempo, aqui pelo Pelist, jogando aqui por essa ponta. E o Ederson até foi importante por conta disso, por conta que, já que os zagueiros da seleção ficavam adiantados, ele é um bom goleiro com o pé, já ficava aqui nessa área mais alta do campo. Vamos ver a posição dele aqui, já ficava nessa área aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, ajudando aqui na cobertura, já que o Uruguai saía por essa região, já para fechar, se caso desse algum passo longo e tal. É, deixa eu ver mais aqui os tópicos. Aí partindo mais pro segundo tempo, aqui no primeiro tempo acabou, falando, chama falar. Chegando no segundo tempo, o Uruguai achou um gol, né, pela falha de marcação, que eu vou falar da seleção brasileira. Ela tem uma zaga sólida, sim. Se for olhar no jogo inteiro, pegar pelo jogo, a seleção tem uma zaga sólida em todos os jogos. Mas todos os jogos também acontece um erro, principalmente aqui nessa região entre os volantes e os zagueiros, que tomam um gol. Eu vou falar a verdade para você. É o seguinte, eu acho que a seleção está sofrendo até um pouco de azar, por conta que meio que os times têm poucas chances, mas quando tem, eles conseguem fazer. E isso meio que atrapalha a seleção, mas a seleção não pode só depender disso, né? Ela tem que ir para garantir os jogos, não pode depender do Uruguai vai fazer o gol ou não. E mesma coisa para o Brasil também, porque no gol do Brasil foi um gol achado do Gerson. Então, nenhum dos dois times merecia, em termos de criação, ter feito gol. E assim se arrastou o jogo. Depois, outra coisa que acontece no jogo do Brasil, o Brasil começa a ser um time totalmente diferente depois de um gol. Cara, assim, eu queria ver um jogo que o Brasil começasse no primeiro lance, assim, sabe? Começasse em 5 minutos de jogo, metesse um gol, pra ver como seria a reação do time. Porque é totalmente diferente. O que eu falei, eita, mudou aqui a escalação, que foi pra. Que meio que realmente aconteceu, mais ou menos. Que eu tava falando agora. É, porque os jogadores, o que eu falei de antes, deles terem medo de dar esse espaço aqui pro lado, tentar marcação dentro da zona do Uruguai, foi totalmente aniquilado. O Brasil começou com a pressão em cima do Uruguai depois do gol. O Uruguai cansou também, não conseguia manter a bola, rifava a bola pro Brasil e com isso os jogadores já vinham carregando, foi tendo ataque. E foi nessa zona assim do tempo que o Vinícius Júnior fez dois lances do jogo, o que deixou, falar com a verdade, ele deixou os dois a saudade. Dá pra ver o nível do cara, mas quando ele é bem aproveitado, que acaba com ele. Além, assim, claro que ele teve os erros que são técnicos dele, que ele errou, mas tudo passa pelo pé dos outros também, porque o futebol é um esporte com uns, não só com um. E é isso que muitas vezes ele até tenta fazer, ele tenta resolver sozinho, resolver um jogo, ele pegar uma bola e dar um chute lá de fora da área que não tem necessidade nenhuma, ao invés de rodar a bola, cadenciar, procurar um espaço, porque como ele é craque, assim, Rafinha hoje talvez seja o melhor do mundo, mas ele não é um craque da seleção.
Todo mundo sabe que o craque é o Vinícius Júnior. E ele sabe que ele tem que puxar essa responsabilidade. Só que não sei se ele não tem um nível ou alguma coisa que ele não consegue fazer isso na seleção. Aí passando, eu gostei que o Martinelli entrou no lugar do Abner, né? Assim, pra mim foi uma mudança boa, que eu até meio que queria ver na seleção, porque, como a gente pode ver, o Abner, ele tá jogando nessa faixa do campo, aqui em cima. Aqui, como podemos ver, ele tá jogando aqui em cima, quase como um ponta. E o Martinelli, quem assiste os jogos do Arsenal, sabe que ele joga praticamente como um lateral esquerdo. Assim, sabe, em muitos momentos voltando para marcar e tudo. Já que meio que ele joga com a linha de quatro. Claro que os zagueiros pela esquerda têm mais liberdade e tudo, mas muitas vezes tem que voltar para marcar, ajudar bastante a marcação. E para mim ele tem total poder de fazer esse papel que o Abner fez nessa partida. Ele poderia até entrar como titular, tentar uma coisa assim mais forte, mais para dentro, pesada, para ver se conseguir um resultado no ataque. É, e falando nisso, até estaria o Lino para a seleção brasileira, para jogar nessa posição. Eu botaria a linha de três zagueiros um pouco mais diferente, botaria o Lino, do Atlético de Madrid, para jogar aqui no lugar do Abner, sendo esse lateral um pouco mais ofensivo. E se caso o time precisasse fechar mesmo, fazer uma linha de quatro sólida aqui, deixa o Murilo. Para mim, o Murilo, o zagueiro do Nottingham Forest, tem total condição de ser um zagueiro defensivo, jogar, porque além de ser forte fisicamente, ele é rápido, é inteligente. Para mim, ele não teria dificuldade em fazer esse tipo de papel, e eu tentaria, sabe, mudar assim, até nas convocações para ver se descobre um jogador que conseguiria ter um bom resultado para a seleção, por exemplo, foi o que aconteceu com o Luiz Henrique e com o Edu Jesus. Para mim, ambos não vêm jogando mal com a seleção. A- Meio que o time não ajuda, assim, foram jogadores meio que, vamos dizer assim, descobertos, porque tinham opções melhores até para serem convocadas, e convocaram eles, e eles conseguiram mostrar dentro de campo que eles mereceram a vaga, né? É, eu acho que deveria ocorrer um pouco mais dessa mudança. E outra coisa, do volante, se ele quer um time assim, até mais firme, mais fechado, eu colocaria uma dupla do Wolverhampton, que essa vez ele nem chamou, mas ele chama direto, que é o João Gomes. Eu traria o João Gomes e o André para o meu time, assim, se jogando nesse estilo de jogo que o Dorival joga, eu colocaria o João Gomes e o André, porque o André não tem um perfil muito de marcador, mas tem um perfil de criador, cadenciar o jogo, carregar, dar passe. E o João Gomes é o que eu falei do Gart, só que pior, né? Mas assim, ele roubaria a bola, daria espaço aqui para o Abner jogar mais no corredor, o André ter liberdade em criar e não precisar muito em marcar, também daria liberdade para os meias e para os atacantes. Assim, o time talvez ficaria mais defensivo e mais ofensivo ao mesmo tempo, poderia perder no meio de campo, mas tudo é mudança, né, gente? Talvez dê certo, seja alguma coisa diferente e dê certo, porque às vezes nesse time do Brasil a gente vê algumas melhoras, mas são tão pequenas e graduais que, sabe, não enchem os olhos, não garantem resultado. Prova que, gente, tem sete times para classificar de 10. O Brasil tá, sabe, assim, eu não sei exatamente, mas deve estar em quinto por aí, atrás de bastante seleção, atrás de Equador. Tá? Ah, o time organizado e tudo mais. Mas agora vamos falar sério. O Brasil tem time para estar atrás do Equador? Atrás da Colômbia e do Uruguai, por exemplo. A Argentina, vamos dizer assim, até que vai. Colômbia e Uruguai dá pra engolir rasgando a garganta. Mas Equador, gente, se não me engano, até o Paraguai tá na nossa frente. Se não tiver, tá na nossa cola, junto com a outra seleção, que eu nem lembro mais. Com a Bolívia. A Bolívia tá 2 pontos do Brasil. Bolívia, a pior seleção que eu já vi na América do Sul. Tá 2 pontos do Brasil. Eu acho que deveria ser um pouco mais pensado, né? Esse âmbito. E agora vamos falar de quê? Do Paquetá. O Paquebet entrou 2 minutos de jogo, tomou um amarelo. Eu acho que ele viu que a dele tava pagando, deu aquela olhadinha lá
no jeitinho do cartão e tomou um cartãozão amarelo. Foi dormir com ele e mais uns milhão no bolso aí, que já fez a apostinha dele, né? Garantiu o dinheiro pro feriado. E é isso então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Foi uma análise sobre o do Brasil mais complexa, falando mais assim de tática e tudo mais. Algumas mudanças para jogos futuros. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar o link também de um aplicativo, se você quiser assistir jogos. Tudo em tempo real, ao vivo. Ótima qualidade, por apenas R$ 5. Vou falar que você sabe qual é o diferencial dele? Que ele, além de ter todos os jogos, né? Claro, assim, mas você pode estar na internet ruim, internet lixo, que ele não vai travar. E vai ter uma qualidade boa, mesmo tendo a internet ruim, sabe? É, então também se inscreva, sabe? Eu também tô precisando de inscrição. Vai, ajuda eu aí.